Fala, meu povo! Professor Marcos Paulo Araújo na área. Se derrubar é pênalti. Estamos dando início aqui ao nosso módulo de questões, tá certo? Voltado aí para o concurso público de agente de Polícia Federal. Quero ressaltar para você que esse nosso módulo é um bônus, na verdade, do nosso curso modular de Direito Administrativo voltado para o cargo de agente de Polícia Federal. Espero que você goste desse curso, né? Que você sinta-se à vontade e, sobretudo, que você possa aprender. Não desiste não. Se essa é a tua vontade em lograr êxito, né? A aprovação na Polícia Federal, ser um Papa Foxtrot, tá certo? Então, o caminho é esse, desde já, dando início, trabalhando com afinco, com persistência, que eu tenho certeza que você vai conseguir lograr êxito na sua aprovação. Beleza? Tudo certo? Então, vamos para a tela. Vamos ver aí, então, dar início a esse módulo de questões nesse momento. Vamos lá? Veja bem, nossa primeira questão. O que diz a primeira questão? Você pode observar comigo, que é do cargo de agente de Polícia Federal, tá certo? Tá aqui, ó, agente de Polícia Federal. Diz o seguinte, a primeira questão. Acerca da organização da administração pública brasileira, julgue o item subsequente. Ao outorgar determinada atribuição à pessoa não integrante de sua administração direta, o Estado serve-se da denominada desconcentração administrativa. Veja bem, aqui na verdade está havendo uma outorga por parte do Estado, né, para uma pessoa que não integra a administração pública direta. Tá certo? Então, nós vimos no nosso módulo que nós temos a administração pública direta. Essa administração pública direta, na verdade, ela tem os seus órgãos, né? Eu citei lá a Presidência da República, nós temos os ministérios, né, que estão ali logo abaixo, de forma subordinada. E no âmbito da administração indireta, surge da Presidência da República, como o exemplo que eu dei, né? Criando, digamos assim, através daí criando o Instituto, né, Nacional do Seguro Social, que é uma autarquia. Então, portanto, cria-se uma nova entidade. Essa entidade, por sua vez, ela possui uma personalidade. Então, sempre que nós tivermos a figura da descentralização, não dentro do âmbito da própria administração, e sim para uma outra entidade, não é a desconcentração, e sim a descentralização. Cria-se entidade, descentraliza-se. Quando nós estivermos falando de criação de órgão, aí sim é desconcentração. E aqui o enunciado, veja comigo, o enunciado ele diz o seguinte, que a administração ela atribui à pessoa que não integra, né, a administração direta. Então, portanto, se não integra a administração direta, né, não há que se falar em desconcentração, e sim descentralização, tá certo? Então, portanto, a nossa resposta é errado. O gabarito da nossa questão, na verdade, está errado. Beleza, gente? Tranquilidade? 100%? Vamos então para a nossa segunda questão. O que diz a segunda questão? Também essa aqui, na verdade, é de escrivão de polícia, né? Não é de agente, mas é de escrivão de polícia, um cargo, eu diria, no mesmo nível. Acerca da administração direta e indireta, julgue o item que segue. A administração direta é constituída de órgãos. Eu acabei de falar para vocês na questão passada que a administração pública direta, ela é de fato constituída de órgãos. Beleza. Ao passo que a administração indireta é composta por entidades dotadas de personalidade jurídica própria. Então, a administração indireta, ela é dotada de quê? De personalidade jurídica própria. É composta por entidades dotadas de personalidade jurídica própria, como as autarquias, ok? Que são destinadas a executar serviços, perfeito. De fato, as autarquias, elas executam serviços, sem problema algum, de natureza social e atividades administrativas. Realmente, a questão ela está correta. Correta por quê, gente? É só a gente pegar lá o artigo 5º, né, do Decreto-Lei número 267, que a gente vai ter o conceito do que é uma autarquia. É uma administração pública indireta, né, porque criou-se uma nova entidade, citei para vocês aqui como exemplo na questão passada, o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS é uma autarquia federal criada por lei, ou no mínimo autorizada por essa lei, tá certo? Que, na verdade, presta um serviço
atividade típica de Estado. Ela presta um serviço que é justamente o INSS presta um serviço de quê? Gerenciamento de benefícios, né? Quem faz a concessão desses benefícios. Então, executa esse serviço e que, de certa forma, tem uma natureza social, né? E, de igual modo, é uma atividade administrativa. Tudo certo? Então, portanto, gabarito da nossa questão na tela. Gabarito da nossa questão, ó, resposta certa. Beleza? Próxima questão, questão de número 3, tá certo? Agente de Polícia Federal, o seu cargo, o cargo dos teus sonhos, né? Agente de Polícia Federal. Vamos lá então? No que se refere à organização administrativa e a agentes públicos, julgue o item a seguir. O cargo de dirigente de empresa pública e de sociedade de economia mista é regido pela consolidação das leis do trabalho. Olha só. Uma pergunta aqui bastante capciosa. Por quê, professor? Porque, na verdade, quando nós estamos falando de administração pública indireta, quando nós estamos falando de empresa pública, sociedade de economia mista, o que acontece? Nós estamos falando de uma pessoa jurídica de direito privado, isso mesmo, perfeito. Ora, se nós estamos falando de uma pessoa jurídica de direito privado, via de regra, as pessoas que ali trabalham são regidas pela CLT. Consolidação das leis do trabalho. Mas aqui tem um detalhe nessa questão. Veja comigo que nós estamos falando aí na tela do cargo de dirigente, né? Nós não estamos falando aqui, né, daquele camarada que passou, por exemplo, do caixa, do empregado público que trabalha lá no caixa. Nós estamos falando de um cargo de dirigente, que é um cargo de direção ou chefia. Então, portanto, para exercer um cargo de direção, né, na condição de dirigente, na condição de chefe, não há necessidade de ser de fato empregado público. Não possui aquilo que nós chamamos de vínculo empregatício. Então, é o cargo de livre nomeação e livre exoneração. Assim sendo, não há que se falar em aplicabilidade da consolidação das leis do trabalho. Não há que se falar na aplicabilidade da CLT. Portanto, nesse caso, o gabarito da nossa questão é errado, tá certo? Então, olha só na tela. Errado. Por quê? Porque o dirigente ele não é submisso ou submetido aqui à consolidação das leis do trabalho, famosa CLT. Viu só? Tá vendo? Mais simples do que tomar bala da boca do meu filho. Coisa simples, questão maneira. Se você viu as nossas aulas, né, tá matando isso daqui, né, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum churumela. Beleza? Vamos então para a nossa próxima questão, que é a questão de número 4. Veja aí, ó. Agente de Polícia Federal também. Conteúdo, organização administrativa, organização da administração pública. Com respeito à administração pública, julgue o item seguinte. Apesar de as polícias civil e federal desempenharem a função de polícia judiciária, ambas são órgãos do Poder Executivo e não do Poder Judiciário. Vem para cá. Olha só, realmente, né, perceba que amanhã ou depois, amanhã, vamos dizer assim, depois não, amanhã. Amanhã você está lá como escrivão de polícia, como agente de polícia federal. E aí participa da equipe X, né, fazendo aquelas operações, né, saindo aí naquele canal de televisão lá que todo mundo conhece. E aí o que acontece? Essa missão, essa operação, ela é conduzida por um delegado. O delegado é quem é o responsável, né, pelo gerenciamento dessa equipe. E o delegado ele vai concluir, fazer o seu inquérito, instaurar um inquérito, abertura, tudo mais, tem todo um procedimento. E depois, ao final, ele faz um relatório e encaminha esse inquérito para a justiça. Perceba que, nesse caso, o papel da Polícia Civil ou até mesmo da Polícia Federal é justamente elaborar, investigar e encaminhar essa peça para o Judiciário, que, por sua vez, dará vistas ao Ministério Público, que é quem é o dono da ação penal, né, da ação penal pública. Então, nesse caso, a gente pode observar que poderá ser oferecida a denúncia ou não. Veja que todo o trabalho preparativo, nessa preparação, foi feita por quem? Foi feita por você. Foi feita pela sua equipe da polícia. Mas nem por isso você é o quê? Subordinado ao Poder Judiciário. Você encaminhou para a Justiça. A Polícia Federal encaminhou o inquérito para o Judiciário. Mas não é que essa polícia esteja subordinada, esteja vinculada ao Poder Judiciário, tá certo? Então, nesse caso aqui, realmente, o gabarito da nossa questão é certo. Veja comigo na tela, resposta certa, né? Por quê?
Porque, na verdade, embora elas atuem como polícia judiciária, elas não são uma polícia, não são subordinadas ao Poder Judiciário. Tranquilo, gente? Até aqui, 100%. Vamos para a próxima questão. Questão de número 5. Polícia Federal, agente de polícia. Com respeito à administração pública, julgue o item seguinte. A administração pública direta é integrada por pessoas jurídicas de direito público. Então, a administração pública direta é integrada por pessoas jurídicas de direito público, perfeitamente, PJ. São as entidades, aquelas que detêm a capacidade legislativa, tais como a União, perfeito, 100%, ó, na marca. Os ministérios, as secretarias, enquanto que a administração indireta, ela é integrada por quem? Ela é integrada tanto por pessoas jurídicas de direito público, quanto por pessoas, autarquias, né, tá certo? Autarquias, empresas públicas. Perceba o seguinte, quanto por pessoas jurídicas de direito privado, como a sociedade de economia mista. A empresa pública, ela é o quê? Na verdade, ela é uma pessoa jurídica de direito privado. Ela é uma empresa. A sociedade de economia mista também é uma pessoa jurídica de direito privado. A administração pública direta, ela é integrada por pessoas jurídicas de direito público, sim, tais como a União, correto. Mas o Ministério, gente, os ministérios aqui, eles e as secretarias, né? Nós temos Secretaria do Tesouro Nacional, STN, Secretaria Municipal, no âmbito estadual, no âmbito municipal, ou no âmbito estadual também tem. É uma pessoa jurídica de direito público? Não. As secretarias não são uma pessoa jurídica de direito público, é um órgão. O Ministério é um órgão. Aqui já começa a desmantelar a questão, já começa a aparecer o erro da questão. Tá certo? Porque ele é uma pessoa jurídica de direito público, tais como a União, perfeito. Agora, quanto aos ministérios e às secretarias, não são. Não possui nem personalidade, para começar. É órgão. Tá? E outro detalhe que ele fala que na administração indireta, ela é integrada tanto por pessoas jurídicas de direito público, certo? Como as autarquias, de fato. Só que quando ela se refere às empresas públicas, a empresa pública não é uma pessoa jurídica de direito público, é uma pessoa jurídica de direito privado. A sua denominação, se ela é um SA, se ela é limitada, até pode existir essa diferença, diferentemente da sociedade de economia mista. A sociedade de economia mista, como ele fala, é pessoa jurídica de direito privado? É, realmente. Mas a sua denominação ela só vai ser SA, porque a lei assim determina. E eu explico isso de forma mais detalhada no nosso curso, no nosso módulo. Tá certo? Então, portanto, o erro da questão está justamente aí. Primeiro ponto, tratar Ministério e Secretaria como pessoa jurídica de direito público. E segundo ponto, tratar aqui as empresas públicas e a sociedade de economia mista, né, como pessoa jurídica também de direito público, que na verdade não são. A autarquia, sim, pessoa jurídica de direito público. Empresa pública, sociedade de economia mista, é uma pessoa jurídica de direito privado. Beleza? Resposta da nossa questão, errado. Acompanha comigo aí. Então, o gabarito está errado, faca cega. Opa, cadê? Aê, rapaz, deixa eu marcar o amarelinho aqui. Deu tilt. Vamos lá, então, para a nossa próxima questão. O que diz a questão de número 6? No que se refere ao regime jurídico administrativo, aos poderes da administração pública e à organização administrativa, julgue o item subsequente. Configura descentralização administrativa o ato de criação pela administração direta de órgão público para atribuição interna de determinada administração. Configura descentralização. Eu falei lá para você, eu já expliquei no curso que descentralizar, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos criando uma entidade. Será que eu vou acertar escrevendo esse negócio aqui, ó? Cria entidade. Cria uma entidade, tá certo? Se fosse desconcentração, o CO, desconcentração, eu cria um órgão. E aí, gostou da minha letra? Cria órgão, tá certo? Então, portanto,
Quando nós estamos falando de configura descentralização, cria uma entidade. Se cria uma entidade, né, na verdade, da administração direta, de órgão público para a distribuição interna de determinada atribuição, nós não estamos falando aqui, na verdade, de descentralização, beleza? Até porque o ato de descentralização, ele não é um ato de criação. Porque quando nós estamos falando em descentralização, quem vai criar é a lei e não um ato administrativo, certo? Então, portanto, perceba que o gabarito da nossa questão é errado, porque quando você descentraliza, na verdade, se você descentraliza, você não está criando um órgão público, tá certo? E sim uma entidade, uma pessoa jurídica, tá certo? De direito público ou de direito privado. Se for uma autarquia, direito público. Se for uma empresa pública ou sociedade de economia mista, nós temos aí a figura, então, da pessoa jurídica de direito privado. Tranquilidade, questão de número 7, veja comigo, não cochila não, senão o cachimbo cai. No que se refere ao regime jurídico administrativo, aos poderes da administração pública e à organização administrativa, julgue o item subsequente. São características da sociedade de economia mista, criação autorizada por lei, beleza, 100%, né? Criação ela é autorizada por lei. Cadê, rapaz, o negócio aqui, o bagulhinho é vermelho, amarelo aqui, ó, as vistas embaraçam, mas vamos lá. Autorizada por lei, personalidade jurídica de direito privado, beleza, 100%, é isso mesmo, PJ de direito privado, tá aqui. Sujeição ao controle estatal, tem que ter o controle sim, pelo seu criador, né? E existe a questão dos princípios da obediência, lá da legalidade. E temos estruturação sob a forma de sociedade anônima, é isso mesmo, faca cega. Qual o gabarito? Está certo a resposta. Por quê, Marcos? Por quê? Por quê? Vem para mim, vem comigo. Porque foi criado por lei? Realmente foi criada por lei. A sociedade de economia mista ela é criada por lei? É sim. É uma pessoa jurídica de direito privado? É sim. Petrobras, né? PJ, que eu me lembro, pessoa jurídica de direito privado, Petrobras, denominação é sociedade anônima. Banco do Brasil SA, entendeu? Teve SA, nós sabemos que é uma sociedade de economia mista, né? Porque ela só se integra aí, na verdade, no padrão SA, ou também a empresa pública pode ser SA, como pode ser limitada, a depender de conforme for a determinação legal, tá? Já a sociedade de economia mista só admite a denominação na modalidade SA, porque a lei assim prescreve, beleza? Questão de número 7, número 8, melhor dizendo, acompanha comigo aí na tela. Julgue o item a seguir. Considerando que o Departamento de Polícia Federal, você que quer aí ser Papa Foxtrot, já pensou em trabalhar lá no Departamento de Polícia Federal? Escolher uma delegaciazinha, já pensou se você for parar lá na fronteira, hein? Mas faz parte do jogo. Depois você volta para casa, para o teu estado, não é verdade? Vem para a terrinha, fica de boa, relaxa e pronto. Aí, meu amigo, é só mamão com açúcar, né? Pois bem, então vamos lá, vamos aprender primeiro essa questão para você marcar certo na tua prova. Julgue o item a seguir. Considerando que o Departamento de Polícia Federal é órgão do Ministério da Justiça que tem competência para apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas. O Departamento de Polícia Federal é uma autarquia especializada. Vem pra cá. Velho, departamento, falei para você já no nosso curso, departamento não é autarquia. Departamento não é uma entidade, não é uma pessoa, é um órgão, meu pai. Beleza? Então, portanto, o departamento, ele é um órgão, ele não é uma autarquia, não é uma entidade, não é nenhuma autarquia daquela lá do coxinha e doquinha, tá certo? Então, portanto, veja comigo na tela, o gabarito é o quê? O gabarito está certo. Por quê? Porque está afirmando que a autarquia, o DPF, não é uma autarquia especializada, não foi criada por uma lei, tá certo?
É o que nós chamamos de desconcentração, cria órgão. Tem o Departamento da Polícia Federal, tem o Departamento da Polícia Rodoviária Federal, temos o Departamento Penitenciário Federal. Tudo isso está dentro de onde? Do Ministério da Justiça, faca cega, onde você vai fazer parte. Vamos lá, vamos para a questão de número 9, para finalizar aí. A respeito de processos licitatórios, julgue os seguintes itens. A transferência mediante ato administrativo, lembre disso aqui, ó, ato é contrato, tá? Ato administrativo de execução de determinado serviço público a uma autarquia, configura descentralização administrativa por outorga. Ei, ó, vai para mim. Quando está falando de descentralização, é criada por lei, é uma autarquia, beleza, tá certo? Mas isso não se dá em decorrência de ato administrativo, competência, finalidade, forma, motivo e objeto, requisito do ato, isso aí você já sabe. Eu tenho certeza, se você é meu aluno, tá vindo isso, eu tenho certeza que você já memorizou os requisitos do ato administrativo, tá certo? Mas lembre que esse ato administrativo, ele não pode ocorrer nesse sentido. Por quê, professor? Porque quando nós estamos falando de descentralização, descentralizar, CE, cria entidade, pessoa jurídica, isso acontece através de lei, em sentido formal. É isso mesmo, aquela lei que na verdade vem, né, das casas legislativas e não é um ato administrativo que vai determinar ou transferir a essa execução para a figura, né, daquela entidade, vai descentralizar. Então, nesse caso aqui, o gabarito é errado. Marca um X aí, ó, para vocês verem. Está errado essa questão. Beleza? Questão de número 10. Acompanhe comigo, não cochila não, senão o cachimbo cai, tá certo? Diz o seguinte, a questão de número 10. No que concerne à organização administrativa, julgue os itens seguintes. Dado o poder hierárquico do Estado, na ocorrência do fenômeno da desconcentração administrativa, os órgãos e agentes públicos decorrentes da subdivisão não perdem o vínculo hierárquico com a pessoa jurídica de origem. Perceba que nós estamos falando de quem, gente? Desconcentração. Nós estamos falando aqui da desconcentração administrativa. Os órgãos, quando está sendo desconcentrado, nós estamos criando órgãos. Os órgãos e os seus agentes públicos, eles não perderão o quê? O vínculo hierárquico. Ou seja, são pilares das Forças Armadas, disciplina e hierarquia. E o poder disciplinar, ou poder hierárquico, né, é um poder inerente à administração pública, né, para que ela possa alcançar as suas, como é que eu posso dizer para você? Alcançar as suas necessidades, né, os seus objetivos. Então, portanto, o vínculo hierárquico aqui, ele prevalece realmente. Nesse caso específico, a resposta é certa, gabarito certo. Acompanhe comigo aí na tela para que você veja e compreenda melhor. Desconcentrou, órgãos públicos, agentes públicos, poder hierárquico permanece um poder inerente à administração pública. Beleza? Tranquilidade até aqui. Ó, eu espero que você tenha gostado desse início de aula aqui, né? É uma aula aí, como eu falei para vocês, é um bônus que na verdade faz parte do nosso curso modular de Direito Administrativo, voltado para o concurso público Agente de Polícia Federal, tá? O curso completo, na íntegra, a gente disponibiliza no nosso site sejumpa.com.br. Espero que você tenha gostado e vejo você na próxima aula e, sobretudo, na sua aprovação. Espero estar contribuindo para o seu aprendizado. Outras aulas também serão disponibilizadas de forma gratuita aqui para vocês através do nosso site ou até através também do nosso canal no YouTube. Sucesso, guerreiro! Sucesso, guerreira! Vejo vocês na nossa próxima aula. Até lá!